Agricultura BR começando mais uma semana, boa semana, uma semana produtiva para você. Por aqui a gente dá início ao programa trazendo as primeiras informações sobre o dólar comercial no Brasil. Na sexta-feira passada, a moeda norte-americana fechava a R$ 3,61. Na manhã de hoje, oscilava bastante com as negociações com o real e a gente dá uma olhadinha agora a quanto anda esta negociação. Dólar vem operando em baixa neste momento, cai 0,36% frente ao fechamento da última semana. Agora, Fabiano, vem a R$ 3,59 mais 7. Bom, e hoje nós não temos a movimentação na Bolsa de Chicago. Hoje é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, portanto, sem operação, hoje lá é feriado, final de semana prolongado para os norte-americanos. Então eu comento o que aconteceu na última semana em relação aos negócios com a soja. Em relação aos negócios com a soja, o que nós vamos perceber é o seguinte, é que houve um aumento de 6 pontos em relação ao que acontecia na semana imediatamente anterior, em relação à posição de julho. Você vai conferir também que em relação ao que acontecia há exatamente 2 anos, nós tivemos os melhores valores de negócios na Bolsa de Chicago para a posição de julho. Um outro destaque fica por conta da posição de entrada da safra norte-americana de soja para o mercado internacional. É o que você confere a partir de agora. Comigo, vamos ver o fechamento de sexta-feira. Você tem aqui a posição, variação para a soja em julho, nas posições de julho, agosto, setembro, e o pessoal colocou aqui setembro de novo, mas está se referindo aqui à posição de novembro. Vamos ver aqui, a posição de julho, $10,86 por bushel, assim fechou, com um ganho de 6 centes de dólar por bushel. Aqui nós tivemos aqui esse 23,95, é a variação em sacas por dólar. Então ficou em $23,95, assim ficou a posição no mês de julho. Outro destaque que nós temos aqui é a posição de agosto, $10,83 por bushel, ganhou 5 centes de dólar, vindo na conversão para saca, $23,88 por bushel. Posição de setembro, $10,67 por bushel, ganho de 5 centes de dólar por bushel aqui, e enquanto que a conversão para sacas vem para $22,53. Ali está escrito setembro também, mas é novembro de 2016. Nós tivemos aqui o bushel da soja negociado a $10,56 por bushel, uma alta de 5 centes, ganhou 5 centes aqui e trouxe os valores na conversão em saca para $23,28 por saca de 60 quilos. Na semana, o saldo líquido também continuou positivo, os contratos mais próximos, como o de julho, ganhou 12 pontos sobre uma semana antes. O de novembro, que é o mês referencial, estava falando a respeito deste assunto, avançou 7 pontos, o spread, a diferença entre julho e novembro, ficou maior agora, de 30 pontos, enquanto que há uma semana nós tínhamos uma diferença de 25 pontos ou 25 centes de dólar. Agora, um outro destaque que fica por conta desse fechamento em relação à sexta-feira para a soja em Chicago são os ganhos, são os registros. Inclusive, você vai ver um estudo mais alongado a respeito do que acontece com a Bolsa de Chicago em relação à soja, mas nós temos registros, em especial na posição de julho, que apontam para os negócios no fechamento da sexta-feira. A semana passada pode se considerar muito positiva para os negócios com soja, mas em relação à última sexta-feira, tivemos os melhores valores dos últimos 2 anos para a posição de julho, na posição de Chicago, nos negócios em Chicago, para a posição de julho. A gente segue falando sobre o cenário internacional da soja, porque o plantio da nova temporada da oleaginosa 16-17 já avança sobre os Estados Unidos e as condições climáticas têm se mostrado bem favoráveis à cultura. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia qual que é a previsão do tempo por lá nos próximos dias. Nadiara, boa tarde para você. Tem chovido bastante nos Estados Unidos, E isso garante essa boa umidade do solo que os americanos tanto precisam. Como que deve ser a previsão do tempo daqui para frente? O clima deve continuar favorecendo?
Olha, Juliana, boa tarde a todos que nos assistem. A chuva ela tem vindo com mais frequência, volumes mais expressivos, inclusive tem prejudicado o plantio em alguns momentos. E agora, para os próximos dias, pelo menos para os próximos 15 dias, essa chuva ela continua de forma abrangente e também frequente. Então, é uma chuva que garante, sim, boas condições de umidade do solo para o plantio de grãos da próxima safra, mas, por outro lado, em alguns momentos, o excesso de umidade acaba atrapalhando também um pouco as atividades no campo. Para os próximos 5 dias, são esperadas chuvas em quase todas as áreas produtoras dos estados norte-americanos. E aqui sobre o cinturão produtor de grãos, o volume de água deve variar entre 15 e 30 milímetros em 5 dias. Então, o volume de água não será tão expressivo, não deve trazer tantos transtornos. E indica que também em 5 dias, essas pancadas devem ocorrer alternadas com períodos de melhoria. Entre os dias 4 e 8 de junho, a chuva diminui de intensidade. Ainda deve chover de forma abrangente aqui sobre o meio oeste, sobre as principais áreas produtoras, mas o volume de água será baixo, então não deve trazer muitos transtornos e, por outro lado, a umidade vai continuar no solo. Durante o próximo período, entre 9 e 13 de junho, chuvas generalizadas ainda sobre a área produtora do cinturão produtor de grãos norte-americano, mas o volume de água, mais uma vez, deve ser menor, variando entre 5 e 15 milímetros, então as pancadas neste período devem ocorrer alternadas com períodos maiores de tempo seco. Então, as condições, por enquanto, são de umidade no solo, esse solo vai continuar mais encharcado e, por enquanto, ainda frequência das chuvas para os próximos 15 dias. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações, até já. O Congresso Nacional votou melhorias no que diz respeito à contratação do seguro rural. Quem tem mais informações é a repórter Raíssa Lomonte. Deputados e senadores derrubaram parcialmente o veto presidencial ao projeto de lei sobre a apólice de seguro rural como garantia para a concessão de crédito. Quando um projeto de lei é aprovado no Poder Legislativo, ele vai para a análise do presidente da República, que pode sancionar ou vetar o texto, total ou parcialmente. O veto é, então, a capacidade de discordar e impedir, pelo menos em um primeiro momento, que o texto entre em vigor. Dos 9 itens do veto de Dilma, apenas 2 foram mantidos. Um dos mais importantes determina que quando uma instituição financeira exigir apólice de seguro rural como garantia para a concessão de crédito, deve oferecer no mínimo 2 apólices de diferentes seguradoras. Com a votação, os bancos ficam impedidos de praticarem a venda casada. Se ele quiser comprar uma marca de fertilizante, uma marca de defensivo, ele compra o que quiser. Agora, ele era obrigado a comprar seguro, digamos, de um banco ou de uma seguradora. Hoje, a partir dessa votação, da derrubada do veto, o produtor poderá escolher qual a seguradora. Isso dá mais concorrência, porque ele não é obrigado a chegar no banco tal e pegar a seguradora desse banco, certo? Então ele ofertou tal segurador. Então isso é que nós queríamos, já estamos há algum tempo lutando esse assunto, para que ele também, assim como ele compra a máquina que ele quiser, o adubo que ele quiser, de quem ele quiser, ele possa também ter o seguro da companhia que ele quiser. O esperado agora é que os produtores consigam se articular para reduzirem os custos. Outro ponto da medida proíbe o poder público de exigir a contratação do seguro para obter crédito de custeio. O governo paga 60% do seguro e o agricultor 40%. O que está acontecendo? Os bancos estão obrigando o agricultor a fazer o seguro, mas para fazer o seguro tem que comprar um outro produto do banco, que é uma poupança, que é um seguro pessoal e outras questões que encarecem e obrigam o agricultor a tomar esses outros serviços sem que ele precise, encarecendo a vida do agricultor. E hoje, com a derrubada do veto, que não incorre em nenhuma despesa para o governo, mas simplesmente dá ao produtor o direito, talvez até de baixar o seguro rural, porque vamos ter mais concorrência. Ele pode escolher uma seguradora que não seja necessariamente aquela do banco. Ele tem 2, 3 opções de escolha ao seu bel prazer, entendeu? Ele é que vai negociar, ver os valores desse seguro e contratar esse seguro. E o banco é obrigado a colocar na cédula aquela seguradora que o produtor rural contratou. Raíssa Lomonte para o SBA.
Veja no próximo bloco qual é a tendência de chuvas para o oeste baiano na temporada 16-17. E ainda hoje você vai ver que o milho negociado em Chicago atingiu, na última semana, o maior valor dos últimos 7 meses. Daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta ao vivo nesta segunda-feira e a gente começa esse bloco com um destaque para a região do Mato Piba. Foi lançada na semana passada a primeira cultivar de soja especialmente voltada para essa região do país. Trata-se da variedade intacta BRS 9180 e Pro, uma criação da Embrapa em parceria com a Fundação Bahia. O lançamento aconteceu durante a Bahia Farm Show, feira agrícola que aconteceu durante a última semana no município de Luiz Eduardo Magalhães. Foram 8 anos de pesquisa até o lançamento da cultivar. A variedade se destaca pela rusticidade, pelo elevado potencial de rendimento e pela estabilidade de produção, que é uma variável muito inconstante para o produtor do Mato Piba. A semente tem tolerância ao herbicida glifosato, o que indica vantagem com o manejo de plantas daninhas e também proteção contra as principais lagartas da cultura, como falsa medideira e helicoverpa. As sementes já estão disponíveis para o produtor. No blog do Agricultura BR você encontra a lista onde pode encontrar estes produtos à venda. E o Agricultura BR traz agora os destaques para o mercado do café. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de soja, falar a respeito de outras condições para a fronteira agrícola do Mato Piba, também soja nos Estados Unidos. Mas antes, nós falamos a respeito de café. E o café, como vem sendo negociado no Brasil, como você já sabe, hoje é feriado nos Estados Unidos, portanto, não há referência internacional para os negócios com café arábica. Então, normalmente, quando acontece feriado por lá, nós ficamos meio sem referência aqui nos negócios no Brasil. Vamos ver como é que estão as posições negociadas na Bolsa Paulista. É o que acontece agora, pouquíssimos contratos e só na posição de setembro, é porque falta o referencial. Então, a posição de setembro vem com 144 dólares e 95 centes a saca de 60 quilos, elevação de 0,24%, mas com apenas 150 contratos negociados no momento. Assim vem o café arábica negociado na Bolsa de São Paulo. Vamos saber agora a respeito do mercado do café arábica aqui no Brasil, mas no mercado físico, valores à vista. Acompanhe comigo como foi a movimentação do mercado nesta última semana que passou. Veja que a gente registrou um dia de elevação logo na segunda-feira, dia 23 de maio, e depois outros dias seguidos de baixa. Terça e quarta-feira até o dia 25 de maio, 2 dias de baixa. A quinta-feira, relembrando, foi feriado de Corpus Christi aqui no Brasil, portanto, dia 26 de maio não houve negociação no mercado, apenas na última sexta, 27, quando o preço da saca de 60 quilos negociada no estado de São Paulo voltou a reagir positivamente. A semana fechou para este mercado com a saca valendo R$ 454,06. Este indicador do CPEA é para o café arábica bica corrida tipo 6, classificação bebida dura para melhor. No acumulado deste mês de maio, apesar dessa oscilação que a gente vê no gráfico que mostra a movimentação dos dias anteriores, no acumulado do mês, o valor da saca do café arábica subiu 0,87% ao longo deste mês de maio. Por aqui a gente confere mais cotações do café arábica e agora no principal estado produtor, Minas Gerais. E
E o Agricultura BR traz agora em destaque um estudo que foi publicado há alguns dias pelo Rabobank. O Rabobank, que é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, tem sede na Holanda e que fez um levantamento interessante. Esse levantamento que eles fizeram utilizam muitas fontes de dados, utilizam principalmente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, utiliza a Oil World também e, no caso aqui do Brasil, usa levantamentos também da Conab. Mas o que eles chegaram à conclusão? Que nas últimas 6 safras, a participação dos principais players do mundo no que diz respeito à exportação de alimentos, e principalmente exportação de grãos, teve um cenário completamente alterado. Esse cenário mostra que os Estados Unidos, ainda primeiro colocado na participação e também no volume de exportações de grãos no mundo, teve a sua participação reduzida. Mas o que importa para nós mesmos é o seguinte, que o Brasil, no caso, ampliou. O Brasil ampliou, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, de grãos, e ficando cada vez mais próximo dos Estados Unidos. Então nós vamos mostrar agora o que aconteceu com a participação dos Estados Unidos, do Brasil e também da Argentina, que é o terceiro maior player que aparece nos dados que foram compilados pelo Rabobank. Então nós trazemos agora esse estudo mostrando o que aconteceu com os Estados Unidos. Observe aqui que na temporada 2010-2011, os norte-americanos tinham uma participavam com o mercado de exportação de grãos com 142 milhões de toneladas. A temporada 11-12 eles trouxeram para 121 milhões de toneladas. Essa temporada 11-12 e a 12-13, elas são emblemáticas para o cenário internacional. A 11-12 foram 121 milhões de toneladas exportadas pelos americanos e a 12-13, 101 milhões. Isso ocorre pelo seguinte, houve uma seca nos Estados Unidos e quando houve essa seca nos Estados Unidos, os importadores internacionais precisaram buscar outras fontes e quando foram buscar outras fontes, elas vão encontrar principalmente o Brasil. Daqui a pouco a gente comenta o Brasil, mas olha só, temporada 13-14, você vê que são 147 milhões de toneladas. A 14-15, com 148 milhões de toneladas. E a 15-16, os norte-americanos exportando 133 milhões de toneladas. Esse número que aparece em cima, Rabobank menos 1%, quer dizer o seguinte, Rabobank menos 1% quer dizer que houve uma redução na participação. Não é que houve uma redução de 142 para 133 de 1%, e sim a participação dos Estados Unidos nas exportações globais de grãos caiu 1%. É exatamente o contrário do que acontece com o Brasil. Se os Estados Unidos tiveram uma redução na ordem de 1% para a sua participação nas exportações globais de grãos, o Brasil cresce 12% neste mesmo período. E quando eu pedi para prestar atenção naquela temporada, aquelas 2 temporadas, 11-12, 12-13, por conta da seca americana, é o que nós vamos chamar a atenção agora quando vamos ver o gráfico que é referente ao Brasil, quando o Brasil cresce nas exportações de maneira determinante. Observe agora que o gráfico brasileiro mostra a temporada 10-11 com 58 milhões de toneladas de participação. A 11-12 vem para 80 milhões, foi quando os Estados Unidos tiveram o primeiro baque, quando eles caíram para 121. No ano que os americanos caíram para 101 milhões de toneladas, que foi a 12-13, o Brasil trouxe para 84 milhões de toneladas, número que foi mantido na temporada 13-14 em 84 milhões de toneladas exportadas de grãos. A 14-15 veio para 103 milhões de toneladas. E aqui o Brasil mostrando uma capacidade de competição, de competitividade muito alta, com 103 milhões de toneladas. E aí a 15-16 aumenta mais um pouco, 104 milhões de toneladas. Aqui nós estamos falando de previsão em relação à temporada 15-16. Com isso, a participação do Brasil para as exportações globais aumentou 12% neste período. O segundo colocado nas exportações, cada vez mais próximo do primeiro, que são os Estados Unidos em relação às exportações globais de grãos em todo o mundo, mostrando uma capacidade de competir muito alta, mesmo sabendo que o Brasil tem sérios problemas muito severos em relação à tributação e principalmente em relação à logística. O alocamento, o deslocamento principalmente
principalmente de produtos das regiões produtoras para os portos brasileiros, continuam sendo um grande entrave para o desenvolvimento do país. Ainda assim, altamente competitivo, mesmo em relação aos Estados Unidos, que são muito eficientes em relação ao transporte dentro dos próprios Estados Unidos. Agora, o terceiro país que nós destacamos é a Argentina, porque a Argentina tinha uma participação forte no começo dessa série histórica que nós vamos mostrar aqui, tem uma queda, mas volta a se recuperar nas duas últimas temporadas. É o que nós mostramos agora, pode soltar a Argentina aqui. Observe que a Argentina, na temporada 10-11, tinha uma participação maior que a do Brasil. O Brasil tinha 58 milhões de toneladas em exportações na temporada 10-11, enquanto que a Argentina 74 milhões. Na 11-12 o Brasil vem para 80, a Argentina cai para 77. Na 12-13 o Brasil exportou 84 milhões de toneladas, enquanto que a Argentina exportou 65%. Enquanto que a 13-14 o Brasil exportou 84, a Argentina 62. Depois disso, 14-15 o Brasil exporta 103 milhões de toneladas, os argentinos 73 milhões. Na 15-16, o Brasil tem expectativa de chegar a 104 milhões e a Argentina a 78 milhões. Em resumo aqui, a Argentina consegue recuperar a sua participação que ela tinha lá na temporada 10-11, com um pouco mais de 70 milhões de toneladas, a 15-16 volta para esse patamar. Mas enquanto que o Brasil amplia sua participação em 12%, a Argentina amplia sua participação em apenas 1% nos últimos 6 anos, o que mostra, mesmo com todas as medidas que foram anunciadas e presumidas em relação à Argentina para melhorar principalmente exportações, eles querem que entre mais recursos financeiros no país, esse novo governo da Argentina, ainda assim, quem continua crescendo, segue crescendo fortemente, é o Brasil, apesar da recuperação da Argentina. O resumo desse levantamento do Rabobank, que utiliza basicamente números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é que os norte-americanos reduzem sua participação no cenário global de exportações. O Brasil amplia muito as suas exportações globais de grãos, começa a se aproximar do primeiro colocado, está muito mais próximo aos Estados Unidos, e a Argentina recupera o patamar que tinha perdido há 6 anos. Veja no próximo bloco que o milho negociado em Chicago está no maior patamar dos últimos 7 meses. Você vai ver também ainda hoje que a zona da Mata Mineira tem a bienalidade invertida para a produção de café. Assuntos que serão tratados logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta, e é aquele momento no qual nós temos a sua participação, é o quadro Somos Todos Produtores. E nessa participação, quem vem no programa é o João José de Euclides da Cunha, na Bahia. Ele mandou pra gente um vídeo da sua produção, da sua fazenda por lá. Mandou o vídeo do preparo do solo na propriedade. O produtor diz que as chuvas do final da última semana ajudaram na umidade do solo. E agora ele está esperando secar um pouquinho para começar a semear o milho e o feijão carioca. Então tá aí o vídeo do telespectador João José de Euclides da Cunha, na Bahia. João José, muito obrigada pela sua participação. Boa safra para você. Eu lembro que você participa aí do quadro Somos Todos Produtores, mandando a sua imagem, seu vídeo para nós aqui. Mande no nosso WhatsApp, 6796562266, é o número do nosso telefone com o WhatsApp. Manda sua mensagem, manda seu vídeo, sua foto. Queremos ver como é que está a sua produção e o Brasil também, a maneira do produtor rural brasileiro conhecer
toda a produção em todo o território nacional e os países vizinhos também. Nós recebemos sempre dos produtores que estão no Paraguai, também mandem para nós aqui produção sul-americana. Por aqui o assunto segue sendo milho. Vamos saber agora como é que estão os negócios na Bolsa Paulista para o mercado futuro do milho brasileiro. Temos aqui a posição de julho, agora com queda de 1,41%. Negócios em R$ 45,50 a saca de 60 quilos. A posição de setembro é aquela que tem maior liquidez, maior número de contratos, 3.090 nesse momento, a R$ 43,09 a saca de 60 quilos, perde 1,28%. Novembro tem a posição negociada a R$ 45,00 a saca, queda de 1,14%, enquanto que janeiro de 2017 tem negócios a R$ 45,19, uma alta de 0,42%. Hoje, mercado futuro nacional, nas posições de mais curto prazo, apresentam queda para a saca de 60 quilos do milho. Já o mercado futuro internacional do milho hoje não possui negócios na Bolsa de Chicago porque é feriado nos Estados Unidos, é o Memorial Day. E com isso não há negociações nas bolsas financeiras. Mas a gente vai seguir falando sim sobre o milho negociado lá na Bolsa de Chicago, porque neste mês de maio as cotações dispararam, voltaram à marca dos $4 por bushel. Apenas neste mês de maio, a posição de mais curto prazo, que é a de julho deste ano, subiu mais de 5%. Agora, se a gente relembrar um pouquinho atrás, as cotações estavam bem abaixo disso. No mês de março, por exemplo, a cotação de mais curto prazo para o mês de julho estava na casa dos R$ 3,60. Já para o valor que a gente viu no fechamento da última semana, passava dos $4,10 por bushel. Vamos relembrar comigo agora como vem sendo negociado o milho na plataforma na Bolsa de Chicago nestes últimos meses. E aí a gente vai ver que ele oscilou nos últimos meses, mas voltou a subir com força neste mês de maio. No dia 1º de março, o bushel para julho de 2016 era negociado a $3,60. No dia 29 de março, fim do mês, as cotações reagiram bem, atingiam $3,77 por bushel. Já o mês de abril começou com um novo recuo anotado para o milho futuro na Bolsa de Chicago, fechando no dia 4 de abril a $3,57 por bushel. E aí sim, voltava a subir e subia com mais força, sem parar. No dia 4 de maio, preço do bushel para entrega em julho de 2016 já era de $3,76. E para a data da última sexta-feira, 27 de maio, o bushel do milho negociado em Chicago para a posição de julho fechava a $4,12 por bushel, alta neste período que você vê na tela de 14,5%. O valor de fechamento que a gente vê de $4,12 por bushel da última sexta-feira é o valor mais alto para a posição desde o dia 8 de outubro de 2015. O Agricultura BR destaca agora mais oportunidades de negócios por aqui, através do canal do Boi. É o leilão Massa Falida que apresenta a oportunidade de adquirir terrenos e áreas agrícolas e pecuárias por todo o país. Em agosto, será aberta uma nova janela de oportunidade, onde serão colocadas a leilão 31 fazendas que pertencem à Massa Falida Boi Gordo. São fazendas que compõem a chamada Joia da Coroa, localizadas no Vale do Guaporé, no município de Comodoro, oeste do Mato Grosso. E elas estão divididas levando em consideração a exploração pecuária ou agrícola da região. Todos os detalhes serão apresentados nos encontros em diversas capitais do Brasil, com a presença do corpo técnico da Massa Falida. O primeiro vai acontecer na sede da Acrisua, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, no dia 2 de junho, às 18 horas. O próximo, dia 9 de junho, será em São Paulo e no dia 16, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. O valor e a condição de pagamentos são ajustados ao cenário do mercado atual do Brasil.
Por aqui no Agricultura BR você confere agora mais cotações de mercado. O Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Veja no próximo bloco o mercado do café e a zona da Mata Mineira que tem bienalidade invertida neste ano para a safra. Você vai ver também que a última semana teve os maiores registros para a soja, os maiores valores para a soja em Chicago nos últimos 2 anos. É o que a Agricultura BR traz para você daqui a pouco, depois do intervalo. A Agricultura BR está de volta. Para você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Este bloco começa falando a respeito do mercado internacional do trigo. Bom, nós vamos trazer agora números importantes para os maiores produtores internacionais deste cereal. E começando pela Rússia. A Rússia que teve números sendo atualizados nas últimas semanas. Eu até lembro de uma situação que aconteceu no cenário brasileiro, no qual uma agência internacional de notícias divulgou um número que era referente à produção total da Rússia. A produção total de grãos da Rússia, mais de 100 milhões, 105, 107 milhões de toneladas. Só que aí na hora de traduzir do russo para o português, acabaram colocando isso como se fosse a produção de trigo. Aí, há cerca de uma semana, nós trazíamos os números da Rússia em relação à produção de trigo, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. A Rússia tem uma produção ali que está sempre variando entre 59, chegou até 63 milhões de toneladas, não mais que isso. Mais de 100 milhões nós tínhamos identificado, mas o fato é que boa parte do cenário nacional, dos nossos colegas, em todo o país, publicaram que a produção de trigo na Rússia era acima de 100 milhões de toneladas, um grande equívoco. E quem tinha publicado esses dados corretamente na Rússia era o ICAR. O ICAR é uma instituição importante na Rússia que faz levantamentos da produção daquele país, é muito respeitada por lá. E eles trouxeram números novos, aí sim, para a produção de trigo da Rússia. Continuam estimando a safra total de todos os grãos produzidos na Rússia, lá na casa de 105 milhões de toneladas. Mas trouxeram uma informação importante sobre a produção de trigo russo, e é o que você vai conferir agora conosco no Agricultura BR. É o que nós mostramos agora, trazendo aqui os dados russos, tanto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que estima uma produção de 61 milhões e 40 mil toneladas para a Rússia, e também do ICAR. O ICAR elevou a sua expectativa de produção, trouxe 63 milhões e 500 mil toneladas de trigo sendo produzidos na Rússia. Essa produção seria 7% superior à última previsão que o próprio ICAR, essa instituição russa, teria trazido no último mês. Portanto, o ICAR aqui, falando da produção de trigo na Rússia, 63 milhões e 500 mil toneladas, acima, portanto, dos pouco mais de 61 milhões de toneladas que foram previstos pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Agora nós vamos fazer um comparativo, vamos mostrar outro gráfico, mostra a produção de trigo, porque você viu a Rússia, e agora vamos ver a Rússia em relação às últimas temporadas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só, temporada 14-15, você vê que os russos produziram 59 milhões e 80 mil, 15-16 fechando em 61 Agricultura BR de volta, nós pedimos desculpas, houve um problema técnico aqui na nossa operação, mas agora estamos de volta para falar a respeito do trigo e o trigo no cenário internacional, em especial relacionado à Rússia. Eu lembro daquela situação, nós tivemos há uma semana sendo divulgada por uma agência internacional de notícias a produção de trigo na Rússia com um dado errado. Nós até trouxemos na semana passada os números do Departamento de Agricultura norte-americano com os dados
recentes que foram divulgados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, colocando como é que está o estado da produção da Rússia. Ela sempre lá está em torno de 59, 60 milhões, no máximo 63 milhões de toneladas. Na semana passada, na oportunidade, diversos organismos de imprensa do Brasil divulgaram mais de 100 milhões de toneladas de trigo na Rússia, que é um número absurdo. Esses mais de 100 milhões de toneladas é a produção total de grãos da Rússia. Aí o ICAR, que é uma empresa de consultoria bem respeitada naquele país, divulgou os dados, mais uma vez corretos. Semana passada eles tinham divulgado corretamente também. Acontece que na hora de fazer a conversão, a tradução do russo para o português, o pessoal acabou se equivocando nos dados. E aí eles trouxeram os números para a produção russa com uma estimativa um pouco mais alta do que estavam trazendo antes, agora em 63 milhões de toneladas. Vamos ver os números, que nós temos aqui o Departamento de Agricultura americano, que estimou para a Rússia 61 milhões e 40 mil toneladas de trigo, enquanto o ICAR 63 milhões e 500 mil toneladas de trigo produzidos na Rússia. Portanto, produção russa, de acordo com as informações dos órgãos de lá, as empresas de levantamento de lá, está em 63 milhões e 500 mil toneladas de trigo. Dando continuidade, vamos ver agora as últimas temporadas na Rússia, inclusive com a estimativa para a temporada 15-16, feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha aqui, a temporada 14-15, 59 milhões e 80 mil toneladas, a 15-16, 61 milhões e 40 mil toneladas, 16-17, com 63 milhões de toneladas, é o que se espera para a produção de trigo na Rússia. Então, aqui nós trouxemos um outro dado, que é saber quanto que ficam as exportações, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, que agora são os grandes players no mercado internacional para as exportações, para os embarques desse cereal. Olha só como é que fica. Primeiro gráfico de exportação, nós trazemos aqui o destaque, trigo nos Estados Unidos, olha aqui, Estados Unidos trazendo temporada 55 milhões e 150 mil toneladas, isso aqui é a produção de trigo nos Estados Unidos, a 15-16 com 55 milhões 840 mil toneladas e a 16-17, 54 milhões 370 mil toneladas de trigo. Agora o último gráfico sim mostram as exportações de trigo, que nós destacamos agora. Você confere comigo que as exportações de trigo na Rússia estão dessa maneira aqui. Temporada 14-15, 22 milhões e 800 mil toneladas foram exportadas pelos russos, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, 24 milhões e 500 mil toneladas na 15-16 e de acordo com o Departamento norte-americano, os russos devem repetir esse número na próxima temporada, 16-17 com 24 milhões e 500 mil toneladas, está aí o gráfico de exportação russo. Você vai ver que esses números aqui, principalmente o da temporada atual e da 16-17, são superiores aos norte-americanos nas exportações. É o que eu mostro agora, exportação de trigo dos Estados Unidos, 14-15, 23 milhões e 500 mil toneladas, 15-16, mais de 3 milhões de toneladas abaixo do que deve exportar os russos, e a 16-17 os americanos melhoram, mas ainda assim ficam pelo menos 700 mil toneladas abaixo dos russos, com 23 milhões 810 mil toneladas. Esses são os números para Rússia e Estados Unidos em relação ao trigo. Agora o assunto é trigo no Brasil. Aqui no país, o plantio da nova temporada do cereal já está em andamento. No principal estado produtor, Paraná, o plantio já passa da metade, já alcançava até a última semana 59% de toda a área prevista para a temporada. Já no estado do Rio Grande do Sul, o plantio acontece um pouco mais tardiamente, porque ele é plantado sobre a lavoura que está sendo colhida com soja. Por lá, o plantio alcança até o momento 9% da área dedicada ao cereal na atual temporada. Vamos falar agora de preços. Olha, os valores da tonelada do cereal aqui no Brasil explodiram neste mês de março, subiram muito em função da maior demanda pelo setor de ração animal. Vamos acompanhar como foi o movimento do mercado na última semana, então, tanto para o estado gaúcho quanto para o Paraná. No Rio Grande do Sul, a semana fechou com o valor do cereal sendo negociado a R$ 765,45. Esta é a cotação do trigo brando, preço por tonelada no mercado disponível à vista no estado gaúcho. Esse valor que você vê ali na tela no dia 27 de maio
foi uma alta de 0,10% em relação ao fechamento do dia útil anterior, que foi a quarta-feira, já que a quinta, dia 26 de maio, foi feriado de Corpus Christi no Brasil. Bom, o que importa aqui para a gente é que no acumulado deste mês de maio, o valor do trigo subiu muito no estado gaúcho, ultrapassando a marca dos R$ 765, somando alta no acumulado do mês de 11,45%. Bom, no estado do Paraná, o preço do cereal também acumula altas neste mês de maio, mas na sexta-feira registrou uma leve desvalorização. Vamos acompanhar os números por lá, então. Veja comigo que o preço da tonelada fechou a semana passada no estado paranaense a R$ 824,32. Leve redução de 0,15% em relação à quarta-feira, dia 25 de maio, mas que nada faz cair o acumulado deste mês de maio, que para o estado paranaense também é bem expressivo, passa dos 7,6%. Você acompanha agora mais cotações para o trigo no Paraná. O Agricultura BR destaca mais uma vez o quadro Somos Todos Produtores, agora com produtores de café da região da Zona da Mata Mineira. E quem nos mandou a mensagem foi o Glaucio Rhodes, de Manhuaçu, Minas Gerais, Zona da Mata Mineira. E ele disse que a colheita na região está muito baixa nesta safra. Olha o que ele está dizendo, está baixa a colheita nesta região dele ali em relação ao café. A expectativa dele para a próxima temporada, porém, é otimista. Ele disse que o próximo ano promete ser uma safra excelente. O Glaucio também questionou sobre a expectativa de preços para o café nos próximos meses. E o Agricultura BR vai em busca deste posicionamento para o mercado do café. Glaucio, obrigado pela sua participação, pelas imagens enviadas aí da sua produção de café, informação também de que está mais lenta, talvez, essa colheita de café na região, está um pouco mais devagar, e a gente trouxe as respostas em relação aos preços do café. Juliana. Já já a Agricultura BR traz essa informação, mas antes, Fabiano, a gente vai comentar aqui a respeito dessa produtividade mais baixa que o Glaucio comenta que está sendo observada na região da Zona da Mata Mineira. Olha, assim como o Glaucio, a Conab também estima uma queda na produtividade nessa região do país, nessa região do estado de Minas Gerais, para a atual temporada. E essa informação a gente sabe aqui que vai ao contrário de que a gente tem falado sobre a bienalidade positiva para essa safra do café do Brasil, que no caso do café arábica tem tido uma expectativa muito positiva. Mas a curiosidade é o seguinte, que a região da Zona da Mata Mineira, assim como as regiões também de Rio Doce e região central de Minas Gerais, apresentam bienalidade invertida para a safra de café nessa temporada. Isso significa que, enquanto a Zona da Mata Mineira tem uma produtividade inferior, neste ano de 2016, o restante das regiões produtoras de Minas Gerais tem um ano excelente. Isso que o Glaucio comentou com a gente é exatamente o que a Conab diz. Vamos acompanhar agora na tela, então, qual é a estimativa de produção de café para essa região de Minas Gerais, que é o principal estado produtor do café aqui no Brasil. Veja no mapa a região de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, e as regiões da Zona da Mata, Rio Doce e região central de Minas em destaque. Somando essas três regiões, a expectativa de colheita é de 6.145.000 sacas do grão entre a variedade arábica e conilon. Este volume estimado pela Conab indica uma queda de 7% sobre a produção nas regiões do ano passado, devido a uma redução de área em produção e também queda na produtividade. Então, a informação que a gente recebeu aqui do telespectador no quadro Somos Todos Produtores, que a produtividade de cafés está baixa na região da Zona da Mata Mineira, é confirmada pela Conab.
Oi, por aqui nós destacamos, então, para essa região, você viu os preços aí, pessoal de Minas Gerais, em relação aos valores praticados para a saca de café. Vamos saber agora da previsão do tempo, o que vem acontecendo nas regiões produtoras, porque o clima, de certo modo, tem atrapalhado bastante o desempenho de lavoura, tem prejudicado durante toda a safra, acabou prejudicando a produtividade e, neste momento, pelo menos enquanto estava chovendo, atrapalhava a colheita, mas principalmente a secagem de grãos. Quem traz as informações aqui no Agricultura BR é a Nadiara Pereira, está aqui conosco. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para as regiões produtoras? Olha, Fabiano, a gente teve um mês de maio já mais úmido do que o esperado para algumas áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. Isso afetou em alguns momentos a colheita e a secagem dos grãos de café. E agora, para esta semana, a situação vai ficar bem complicada, principalmente no estado de São Paulo, porque até o final de semana teremos chuvas contínuas e volumosas em algumas áreas. Essa chuva também atinge áreas produtoras do norte paranaense, então teremos aí até risco de transtornos, porque há previsão para volumes expressivos de água. A previsão é de volumes de até 100 milímetros em algumas áreas aqui da divisa de São Paulo com o sul de Minas Gerais. E nas demais áreas do interior paulista, inclusive aqui também sobre o norte do estado, o volume deve variar de 30 a 70 milímetros. Então, esse excesso de umidade, além de atrapalhar a secagem dos grãos, também vai atrapalhar a entrada na lavoura, porque a gente vai ter um período aí com chuva frequente e com esses volumes expressivos. No Triângulo Mineiro, aqui mais sobre a faixa leste, a chuva será bem isolada, com baixo acumulado, não deve comprometer as atividades no campo. E para o restante de Minas Gerais, Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro, a expectativa é de tempo firme, então essa chuva ela não chega a se espalhar tanto pela região sudeste, porque teremos uma condição de tempo muito chuvoso sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e também São Paulo, e essa chuva ela não consegue se deslocar para o restante do interior do Brasil. No próximo período, mais um período bastante chuvoso no interior de São Paulo. Boa parte do interior e principalmente a faixa leste devem receber de 30 a 70 milímetros em 5 dias. Vai chover forte também sobre o sul aqui de Minas Gerais e partes da faixa leste. Inclusive, essa chuva ela deve chegar até o sul do Espírito Santo. Só que no estado capixaba e também em boa parte aqui do interior de Minas Gerais, as pancadas serão muito isoladas e com baixos acumulados, também não devem interferir muito nas atividades do campo. Por enquanto, a situação é mais crítica aqui sobre o extremo sul mineiro e o estado de São Paulo, que deve receber os maiores volumes de água. E essa chuva ela não deve dar uma trégua tão grande, pelo menos até o dia 13 agora do mês de junho. A gente observa que neste período, entre o dia 9 e o dia 13, mais uma vez, a expectativa de chuva generalizada entre o estado de São Paulo e o sul mineiro, com volumes de pelo menos 30 milímetros nesse último período. Então, pelo menos esses próximos 15 dias vão ser marcados aí por chuvas frequentes e com volumes significativos nas áreas produtoras de café de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela retorna com mais informações da previsão do tempo. Por aqui a gente segue falando de café. Você já acompanhou comigo como foi a movimentação do mercado do café arábica nesta última semana. Vamos agora saber dos números do Conilon. Veja comigo que na última sexta-feira, 27 de maio, o preço da saca de 60 quilos do café Conilon no estado do Espírito Santo fechava a R$ 388,10, uma alta de 0,10% em relação ao fechamento do dia útil anterior, que foi a quarta, dia 25. No acumulado deste mês de maio, o preço do café Conilon registra valorização no estado capixaba, alta de 1,79%. Só para a gente confirmar aqui, esta cotação que você vê em tela para o Conilon é para o tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no estado de origem, ou seja, o Espírito Santo. Acompanhe agora mais cotações para o estado. De olho agora no mercado do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Olha, o setor tem visto preços atrativos neste mês de maio, acumulando alta superior a 5%. O valor da saca de 50 quilos voltou a ultrapassar a marca dos R$ 43,00 no estado gaúcho, mas na última sexta-feira registrou um leve recuo, voltando deste patamar. Ainda assim, no acumulado deste mês,
O valor da saca de 60 quilos do arroz em casca tipo 1, posto no Rio Grande do Sul, acumula alta de 5,65%. Na sexta-feira, portanto, você vê o valor aí na tela, o valor da saca ficou negociado a R$ 42,84. As maiores cotações já anotadas para esta cultura no estado do Rio Grande do Sul. Você fica agora com as cotações do arroz beneficiado. Por aqui os destaques voltam a ser para a previsão do tempo e para o sul do país. Vamos falar com a Nadiara Pereira para saber como é que está a situação para o produtor rural que está com produção no campo ou prepara a área também para os trabalhos, para as culturas de inverno. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para o sul do Brasil? Olha, Fabiano, expectativa de bastante chuva para os próximos dias, principalmente para o Paraná. Por enquanto, as condições de umidade são favoráveis ao plantio da safra de inverno, especialmente do trigo no Rio Grande do Sul, e também para o bom desenvolvimento das lavouras de inverno. Só que, por outro lado, esse excesso de chuva deve trazer alguns transtornos para o Paraná, principalmente para aquelas áreas que começaram já a colheita do milho ou para algumas áreas que ainda estão com culturas no campo, porque nesses próximos 5 dias, algumas áreas do norte paranaense devem receber pelo menos 100 milímetros. Então, é uma chuva que vai vir com bastante frequência, teremos pequenos períodos de melhoria e também esse volume expressivo até o final de semana. A chuva será mais isolada aqui entre o sul do Paraná e partes de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul e extremo sul de Santa Catarina, o destaque é o tempo seco nesta semana e também muito frio. A temperatura vai cair significativamente nas próximas madrugadas e principalmente na madrugada da quarta e da próxima quinta-feira, a temperatura será mais baixa, principalmente aqui entre o estado de Santa Catarina e a metade norte do Rio Grande do Sul. Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a mínima chega a 2 graus, então alerta aí para geadas na madrugada da quarta e da quinta-feira. Nas demais regiões, a gente observa que a temperatura não cai tanto. Então, nestas áreas aqui do norte gaúcho, a mínima deve variar em torno de 4 a 5 graus. No interior catarinense também, essas temperaturas variando entre 4 e 5 graus. Então, o risco é menor para geadas, mas podem ocorrer principalmente naquelas áreas de baixadas. Então, essas áreas, o fenômeno deve ocorrer de forma bem mais isolada, não é tão abrangente, não deve trazer tantos transtornos para o campo. E no Paraná, a temperatura deve ficar mais baixa no sul do estado, mas também sem ocorrência do fenômeno, porque além da temperatura não cair tanto como no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o tempo vai ficar mais nublado, o que não permite a formação de geadas. No próximo período, continua chovendo forte sobre o Paraná. O estado paranaense segue aí sob a influência desse tempo mais úmido e do dia 4 ao dia 8 de junho são esperados volumes de 30 a 50 milímetros entre o centro, norte e leste do Paraná. Então a situação vai ficar um pouco mais complicada aí para o Paraná nesses próximos dias, porque o solo já vai estar encharcado e tem previsão para volumes expressivos de água que, além de trazer transtornos para a agricultura, também pode trazer deslizamentos de terras e até inundações, principalmente nesta área mais ao norte e leste paranaense. Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chuva mais isolada. E no interior gaúcho mesmo, a previsão é de tempo firme nesses próximos 10 dias. No próximo período, entre 9 e 13 de junho, a chuva será generalizada nos 3 estados da região. Mas o volume será baixo ainda. O volume de água será muito baixo no Rio Grande do Sul e os volumes mais expressivos ocorrem nesta área entre o extremo norte gaúcho e interior paranaense. Mais uma vez, o Paraná terá o tempo mais úmido e com volumes de água que devem variar em torno de 30 milímetros em 5 dias. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Até daqui a pouco. Por aqui, a Agricultura BR continua trazendo para você cotações de mercado. As cotações internacionais da soja vêm em movimento de alta desde março deste ano na Bolsa de Chicago.
No acumulado destes últimos meses, a alta para a posição de mais curto prazo, a de julho de 2016, é bem expressiva. Já já a gente vai mostrar todos os números para você. Todos os contratos com vencimento no segundo semestre deste ano de 2016 recuperaram a marca dos $10 por bushel ainda no mês de abril e desde lá não pararam de subir. A posição de julho deste ano fechou a última sexta-feira a $10,86, no maior valor dos últimos quase 2 anos, o valor mais alto desde agosto de 2014. Vamos acompanhar na tela agora o movimento para essa posição de julho de 2016, nestes últimos meses, desde março para cá, para você ver como a cotação da soja vem subindo significativamente. No dia 1º de março, o valor fechava para a posição de julho a $8,63 por bushel. Você vê aí na tela que a posição do dia 1º de abril, o valor já subia para $9,26 por bushel. Mês de maio começou já com o patamar de $10 alcançado, fechava no dia 2, $10,43 por bushel e na data da última sexta-feira, dia 27 de maio, alcançando $10,86 por bushel, o valor mais alto desde o dia 11 de agosto de 2014, ou seja, o mais alto no período de quase 2 anos. Bom, as cotações da soja estão bastante elevadas assim. Hoje, segunda-feira, é feriado lá nos Estados Unidos, dia do Memorial Day, e por isso não há negociações na Bolsa de Chicago. Mas você segue bem informado aqui com as informações do fechamento da última semana. Por aqui você acompanha cotações da oleaginosa no Brasil. O Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, na volta tem mais informações sobre as exportações brasileiras da soja e também o dólar aqui no Brasil. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para trazer destaques para o milho e também para a soja. Olha, para o milho, nós vamos começar trazendo um destaque da consultoria Safras. A Safras divulgou hoje um novo levantamento relacionado à produção brasileira de milho, de segunda safra principalmente, e também a safra total. Nós vamos trazer agora os estudos que a Safra fez para os principais estados brasileiros e também para o país inteiro e vamos trazer um comparativo com o último levantamento da Conab, que foi divulgado no dia 10, também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado também no dia 10, e do Agricultura BR, que foi divulgado no último dia 25 de abril e que foi publicado tanto no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, também o programa subiu ao vivo, era um programa que acontecia durante a AgriShow, inclusive, que você pode acompanhar no nosso YouTube, está na nossa página neste canal. Vamos ver então os números da Safras em relação à produção brasileira. Vamos trazer aqui os dados. Você vê aqui a safra para Safras, trazendo a área de milho no estado do Mato Grosso, é o maior produtor brasileiro de milho. Você vê que a temporada 13/14 contou com 3.225.000 hectares, 14/15, 3.536.000 hectares e a 15/16, 4.076.000 hectares, assim ficou a área de produção de milho no estado do Mato Grosso. Agora, produção mato-grossense em segunda safra. Nós vamos ver o que aconteceu de acordo com a consultoria Safras e Mercados. Você vê aqui as safras apontando a 13/14 com 16.830.000 toneladas, 14/15, 20.010.000 toneladas e a 15/16, 19.560.000 toneladas. Aqui são os destaques para os principais produtores. A Safra fez esse levantamento em todos os estados produtores de milho do país. Nós estamos destacando aqui os 4 principais estados, que são os maiores produtores e exportadores também. Portanto, o segundo é o estado do Paraná. Números das Safras e Mercados para o estado do Paraná, o que nós trazemos agora. Área na 13/14, 1.729.000 hectares, 14/15, 1.952.000 hectares e a 15/16, 2
2.308.000 hectares de produção no estado do Paraná. Agora vamos ver a produção em segunda safra nesse estado. Nós temos aqui a 13/14 com 10.850.000 toneladas, 14/15, 12.870.000, 15/16, 14.260.000 toneladas, assim ficou a produção no Paraná. Volto a falar que estamos destacando os principais estados produtores, de acordo com a consultoria Safras e Mercados. Então, vou trazer o terceiro maior estado em produção, Goiás, é o destaque de agora. Essas aqui são as áreas do estado de Goiás, 13/14 com 1.267.000 hectares, 14/15, 1.557.000 hectares, 15/16, 1.831.000 hectares, esse é o estado de Goiás. Agora, Safras e Mercados para a produção goiana. Goiana de milho em segunda safra fica assim, 13/14, 7.700.000 toneladas, 14/15, 9.760.000, e olha como as safras apontam, assim como aconteceu também com outras instituições, apontaram para 5.090.000 toneladas de milho produzidas. O último estado a produzir, a trazer a produção aqui, é o estado do Mato Grosso do Sul, é o quarto maior produtor, mas é o terceiro maior exportador de milho do Brasil. Então, a área de milho no Mato Grosso do Sul, de acordo com Safras e Mercados, 13/14, 1.411.000 hectares, 14/15, 1.530.000 hectares, e a 15/16, 1.682.000 hectares, assim ficaram as áreas ocupadas com milho no Mato Grosso do Sul em segunda safra. Produção sul-mato-grossense, assim ficou, 13/14, 7.870.000, 14/15, 8.800.000 toneladas, e a 15/16, de acordo com Safras e Mercados, 8.740.000 toneladas de milho sendo produzido no estado de Mato Grosso do Sul. Assim ficaram os dados de acordo com a consultoria Safras e Mercados. Safras e Mercados que recuou a sua expectativa de produção de milho no Brasil inteiro para 78.913.000 toneladas. 78.913.000 toneladas é a produção total estimada de milho, de acordo com Safras e Mercados. E aí nós trouxemos alguns dados divulgados pelas últimas dados oficiais e também do próprio Agricultura BR. Nós vamos trazer aqui os números, então, mostrando o que acontece com os dados levantados. Olha só. Para a segunda safra, a Conab divulgou no último dia 10 de maio 52.900.000 toneladas produzidas em segunda safra de milho. A estatística do Agricultura BR, no dia 25 de abril, apontou para 51.510.000 toneladas produzidas em segunda safra no país, enquanto que Safras e Mercados, 52.130.000 toneladas, dados divulgados hoje. Portanto, Conab no dia 10, Agricultura BR no dia 25 de abril e Safras hoje, portanto, dia 30 de maio. Agora, vamos mostrar como é que ficou, então, a expectativa para toda a safra nacional, e aí colocamos os números do Departamento de Agricultura norte-americano também. Então, nós temos aqui os destaques. Para a Conab, 79.950.000 toneladas de milho. Temos aqui a safra inteira, Conab no dia 10 de maio, Agricultura BR no dia 25 de abril, 78.930.000 toneladas, Departamento de Agricultura norte-americano, dia 10 de abril, em 80 milhões de toneladas, e Safras e Mercados hoje, dia 30 de maio, trazendo 78.910.000 toneladas. Eu chamo a atenção de quem está em casa, que está acompanhando o Agricultura BR, para os dados aqui em especial, que estão mais baixos. Conab estima ainda em quase 80 milhões de toneladas, Agricultura BR, portanto, no dia 25 de abril, em 78.930.000 toneladas, Safras bastante em linha com a expectativa aqui do programa, que trazia uma expectativa hoje de 78.910.000 toneladas produção de milho no Brasil, mostrando aqui importantes instituições, a estatal brasileira, a estatal norte-americana, uma importante empresa de consultoria, apontando agora para 78.910.000 toneladas. Expectativa do programa, há mais de 30 dias, já apontava para esse número. A Agricultura BR trazendo os dados aqui de todas as empresas, mas trazendo o seu também. Você pode conferir esses números acessando o nosso blog, está no portal do SBA, sba1.com, e também o estudo completo de safras e mercados para todos os estados brasileiros.
Reta final do Agricultura BR de hoje, vamos saber agora do dólar aqui no Brasil. Olha, no início desta edição, moeda norte-americana voltava a operar abaixo da marca dos 3,60. Vamos saber os negócios de agora, então, porque o dólar comercial continua caindo abaixo dos 3,60. Nesse momento, vem a R$ 3,59 mais 6, com queda de 0,38% em relação ao fechamento da última semana. Por aqui a gente confere mais cotações de mercado no Brasil agora para o milho. A edição de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.